tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. E já agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E agradeço a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer na minha vida. E já passo para o pastor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Sempre é motivo de alegria a gente estarmos na casa do Senhor. Dependendo de qualquer circunstância, é sempre bom, né? Glória a Deus. A gente lemos na palavra de Deus no livro de João, ou seja, a primeira carta de João, no capítulo de número 2, iniciamos no versículo número 15. João, primeira carta de João, fica lá juntinho de Apocalipse, né? No capítulo 2, versículo 15 adiante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus pela qual vamos trazer hoje, a gente vai falar sobre coisas que passam na nossa vida. Nós temos que entender que tudo passa. Então a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo venha falar com todos nós, em nome de Jesus. Até aquele louvor de Samuel Mariano, né? Vai passar e que vai passar, né? Eu sei que vai passar, né? Então a letra desse louvor de Samuel Mariano é muito importante se a gente começar a prestar bem atenção, né? Porque tudo vai passa momentos bons, momentos ruins, tudo passa. E a Bíblia diz aqui que não ameis o mundo e nem que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, é uma decisão que corresponde a mim e a você. Ou a gente se torna amigo de Deus, ou se torna amigo do mundo. Lá no livro de Tiago, encostado aqui, livro de Tiago, agora caiu do céu, né? No capítulo 4, e o versículo número 4 também diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja só que essa palavra aqui é bastante clara, bastante ampla.
Se você tentar ser amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus. Então, nessa noite, eu queria perguntar em qual lado você está. Se você está ao lado de Deus, ou se você está ao lado do mundo. Porque nós vivemos hoje, não é o mundo imitando os cristãos, mas é muitos crentes que estão na igreja e que estão imitando o mundo lá fora. Você está se constituindo inimigo de Deus. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz aqui: porque tudo que há no mundo, a concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo. O que é que o mundo tem? Desejo da carne, desejo dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Gente, muitas vezes a pessoa está na igreja, mas está na igreja, assiste na internet alguém lá do mundo lá fora, que pinta o cabelo de amarelo. Aí tem crente dentro da igreja, que homens que pintam também o cabelinho de amarelo. Ai, meu Deus, eu conheço, não sei o que eu estou falando, uns cortezinhos de cabelo de jogador, que muitos crentes veem na televisão, quer ser igualzinho. Então, tem muita da gente que está na igreja e quer imitar o mundo. E o mundo, os prazeres do mundo, não é de Deus. Aí tem um ditado que diz assim: ah, pastor, meus crentes, isso era de antigamente. Ei, a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou, ela continua a mesma. Jesus Cristo disse que tinha duas portas, uma larga, que é para a perdição, e a porta apertadinha, que é para a salvação. E até hoje, a porta do céu ainda é estreita. Então a gente temos que colocar na mente, nós temos que ser muito inteligentes, que esse mundo, esse desejo do mundo lá fora, a gente não pode se contaminar. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que aquela pessoa lá fora, não, mas se eu sou um servo de Deus, a Bíblia diz, Paulo ele fala que nós temos que ser astro do mundo. Jesus falou: vós sois o sal da terra e luz do mundo. A gente não podemos imitar o povo lá fora. Nós temos que ser a luz que brilha na escuridão. E aqui a palavra de Deus diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não se iluda com esse mundo, tudo passa. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes eu tenho coisas que eu observo, mas como não é da minha conta, eu fico calado. Mas eu vejo por aí. Qual é a tua idade? Às vezes a mulher tem 65, 70, já está uma boa idade. Aí dando tinta no cabelo, pinta, faz, tica a pele, que
que é dar uma de jovem, não tem jeito não. E fica tanto rosto que fica aquele negócio assim. E agora estão dando até uma injeção nos lábios para engrossar os lábios. É cada coisa que eu vejo. Gente, e se essas coisas diminuíssem a nossa idade, era bom. Mas diminui não. A idade chega, a velhice vai chegar para todo mundo. E nós somos felizes se nós alcançarmos uma boa idade. Então, às vezes a pessoa tem velho também que é enxerido. Tem velho, olha, quer ser menino, boizinho. Não, tu não é mais um boizinho, tu agora já é uma pessoa idosa, então tu é idoso, rapaz. Viu? Tu é um aposentado. Então não adianta mais. A juventude passa, né? Essa semana eu estava me lembrando. Eu fiquei pensando, até que eu tinha saudade. Quando eu tinha 40 anos, eu tinha minha saudade. Eu tinha saudade quando eu tinha 40 anos. Uma idade boa. Hoje em dia está difícil os jovens chegar a 40 anos. Viu? Os jovens que servem a Deus, eles têm uma tendência de chegar até muito mais do que isso. Mas esse mundo aí, das drogas, das prostituições, esse mundo lá fora, se um jovem desse chegar a 40 anos, é milagre de Deus. Porque eles mesmos estão se matando. É eles que estão se matando no vício das drogas, da prostituição. Eles mesmos estão acabando com o seu próprio corpo. Tudo nessa vida passa. Mas a segunda parte aqui, versículo 19, diz assim: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Essa parte aqui, deixa eu explicar um negócio. Tem pessoas em nossa vida que ela tem uma entrada, ela chega, mas vai ter um momento que essa pessoa vai te deixar. Vai ter um momento que a tua família vai te deixar. Mas não é porque essa pessoa seja mal, não. É porque durante os longos dias da vida, a gente vai deixando, a pessoa vai deixar a gente. Às vezes se muda para outro lugar e a gente nunca mais vê. E às vezes tem coisas na vida, tem gente que quando sai da nossa vida, muitas vezes deixa saudade, deixa uma saudade grande, mas de todo jeito vai ter uma separação, tudo vai passar. Mas também vamos considerar que tem pessoas que quando saem da vida da gente, vamos considerar que dá vontade de soltar fogo de felicidade. Graças a Deus eu me livrei. Tem isso também. Tem pessoas que quando saem de junto da gente, oh glória, não vai deixar saudade não. Alguns deixam saudade, mas tem outros que vão sair de junto de nós e a gente vai sentir um alívio. Eu já vi mulheres dizendo assim: se eu ficasse com aquele homem mais 2 dias, ia dar um infarto, eu não ia aguentar.
Graças a Deus que Ele subiu da minha vida para sempre. E também tem homens também que muitas vezes se livra de muitas coisas. Aí às vezes nós encontramos um versículo na Bíblia que Jesus fala assim: perguntaram, é lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Aí é Mateus 19, né? Mateus 19 que fala. Aí fala, Jesus fala, não sei se for por causa de prostituição, que ali tem que realmente o homem se separa, né? Mas tem muitas coisas que causam a separação do casal. O homem não é obrigado a esperar levar, né? Levar para poder separar, não. E também vice-versa. Cada um sabe o sapato onde aperta. A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 3 e no versículo de número 3, como pode duas pessoas andarem juntas se não estão de acordo? Jesus Cristo falou no capítulo 12 de Mateus, o versículo 25: todo reino, toda casa dividida, ela vai ser devastada, ela vai deixar de existir. Então, aonde não existe uma concordância, aonde não existe uma comunhão, eu estou falando comunhão, não é união. Não, é bom ter, eita, aquele casal é dois pombinhos unidos, não é a questão de união, é questão de comunhão, é o laço mais afetivo, comunhão um com o outro, é diferente. Então, o que acontece? Quando duas pessoas estão juntas há longos anos, então significa que aquele casal tem história para contar, tem história de lágrimas, de sofrimento, porque estão andando em comunhão. Então nós temos que considerar que tem pessoas que quando saem de nós, ou ela vai deixar saudade, ou ela vai deixar um alívio para a sua vida. Agora veja o que é que diz em Coríntios capítulo 13 e o versículo número 11. Primeiros Coríntios 13, versículo 11, bastante conhecido. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, a pessoa tem que entender que a gente não é mais menino. Quando acontece um separamento, você não é mais um menino, você tem que tomar uma atitude de homem. Olha, esse negócio que eu vou falar agora, não faça não. Tem homem que quando deixa a mulher, ou ele vai se embriagar, bota um som de roedeira, começa lá, ou toma logo chumbinho. Não faça não. Isso é atitude de menino, né? E tem mulher também que se mata, tira a sua vida. Que atitudes são essas? A gente tem que colocar na cabeça que tudo nessa vida passa, que tudo é passageiro. O que você pode fazer é aproveitar o momento agora. Tem filhos que nem ligam para sua mãe,
Outros nem ligam para o seu pai. Eu conheço família que só se vê na hora do velório. E eu vou dizer quem são essas famílias. É a minha. Eu não sabia que eu tinha tanto primo parecido comigo. No velório dos meus tios, eu não tenho mais nenhum. Morreram tudo. Era um encontro. Você, tu é filho de fulano, é? Oh, tu é filho de fulano. Parecia que era uma festa. Por quê? A família se encontraram. Tem tantos momentos bons para a família se encontrar, mas na hora do velório um conhece o outro, que coisa do tu é filho. Então não deixe que o encontro da família, o encontro dos amigos seja numa hora dessa, não. Não vá tomar esse exemplo de minha família, não. Isso não é um bom exemplo, não. A gente tem que aproveitar a oportunidade para estar junto com aquela pessoa que nos faz bem, aquela família que está sempre com a gente. Aí, observe que quando o filho é pequeno, o pai e mãe para ele é tudo na vida. Engraçado que no coração da mãe cabe 10 filhos ou mais. A hora que o filho chega na casa da mãe, entra, almoça, conversa, a mãe guarda comer, guarda tudo, a mãe faz a festa, vai lá na beira do fogo de lenha, começa a fazer um café, começa a fazer um cuscuz para os filhos comer. O tempo muda, vai crescendo, o filho é casando, né? Cada um vai para as suas casas. Quando uma mãe precisa de um apoio, meu pai, minha mãe vem para cá. Rapaz, a presença da mãe já incomoda. Já incomoda. Teu pai vem. Meu Deus do céu, meu pai e minha mãe vem para cá. Tudo que seus pais hoje fazem por você, tudo que vocês fazem dos seus pais hoje é pouco, pelo muitos que eles já fizeram por você. Eu não tiro razão de pai e nem de mãe para dar filhos, não. Filhos, no livro de Efésios capítulo 6 diz que filho é para obedecer e pronto, acabou-se. Não, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. Filho, toma vergonha na cara e não fala mal do teu pai e nem da tua mãe. É duas pessoas abaixo de Deus que são importantes para vocês. Vocês que têm pai e mãe. Então tem duas pessoas importantes, o pai e a mãe. Eu estava uma vez trabalhando lá no Caique, e na construção ali, tudo trabalhando de servente ali, fazendo um serviço numa obra, numa casa. E o camarada contou: meu pai era isso. Ele estava falando tanto do pai dele, e os amigos deles deram cada risada. Aí quando eu cheguei, ele queria também que eu risse. Eu fiquei calado. Você sabe que um palhaço, se ele fazer uma palhaçada, quer acabar com a vida do palhaço, a vida profissional dele, ele faz uma palhaçada no circo e ninguém sorri, ninguém começa nem a sorrir. E para acabar da jogada, digo assim, eu não acho graça nenhuma. Acabou com a vida do palhaço. Quando ele veio para mim contando essa história, e meu pai, não sei o que, eu fiquei calado, né? Já com meu bigodão branco, olhando para ele assim, e disse: olha, você está errado de falar do seu pai, viu? Eu não acredito que seu pai é isso, não, viu?
Parece que eu matei, era um crime, acabou-se. Mais na frente, encontrei o velho. Na hora que eu cheguei lá, quando eu bati na porta, é o guarda, um minutinho só. Esse minutinho quase que ele não voltava mais na cozinha. Foi lá devagarinho, o que ele fez, só esquentando, a fome batendo, digo, o que ele chega. Aí quando ele chegou, aí ele me trouxe uma nota, né, de R$2. Toma. Viu? Você viu meu filho? Vi, está ali trabalhando. Mas ele está, mas quem? Está mais os amigos dele. Eu não falei para ele que o filho estava zombando, escarnecendo dele lá entre os amigos. Eu achei até pesado falar para ele: filho tem que honrar pai e mãe, mas não é respeitar somente na presença, não, respeitar na ausência também. O pai pode estar longe, a mãe pode estar longe, mas os filhos têm que se falar bem dos seus pais. Tudo nessa vida passa. Agora, no livro de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, Paulo dizendo, o preso do Senhor, que andeis como dignamente da vocação que foste chamado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que andar de uma forma equilibrada. Andar de uma forma equilibrada é você manter o seu equilíbrio emocional, não dar o seu direito a ninguém, você mostrar realmente a sua reputação que você é. Você tem que andar de uma forma digna. Então, essa palavra não é somente para os cristãos, é para todos. Nós temos que andar de uma forma digna, de uma forma honesta. Mas tem crente hoje em dia que anda se escondendo. Tem crente que tem medo de polícia, eu não sei porquê. Se o carro da polícia parar, tem crente que corre. Então alguma coisa está devendo. Correr por causa da polícia, isso não existe, né? Tem outros que não, contra caminho, não, peraí, minha gente, nós temos que ter uma vida equilibrada, equilíbrio em muitas áreas da nossa vida, principalmente quando a questão é honra. Nós temos que saber honrar, saber andar direito, andar de cabeça erguida. Então Paulo ele diz aqui que não que andeis dignamente na vocação que você foi chamado. Então, se você foi chamado para servir a Deus, você tem que brilhar nesse mundo de trevas, nesse mundo nesse mundo de ilusão aí. Você tem que mostrar o seu grande exemplo. Sabe por quê? Você sabe quem são as primeiras pessoas que estão lhe observando? Os teus filhos. Aqueles que convivem com você dentro de sua casa, os seus filhos estão lhe acompanhando. E deixa eu falar um negócio para vocês. Voltando ainda para o livro de João, a primeira carta de João. Veja o que é que diz aqui, no capítulo 2, e o versículo de número 21. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem de Deus. Olha só, nenhuma mentira vem de Deus. Aqui diz, vem da verdade, dá o mesmo sentido da palavra. Às vezes, tem pai que está dentro de casa, aí pega a criança, quando alguém bate na porta, diz assim: diga a fulano que eu não estou não. Aí o menininho vai lá e diz: minha mãe não está, meu pai não está.
Essas instruções que a pessoa dá com um menino pequeno, está criando, sabe o quê? Uma pessoa mentirosa. O futuro daquele menino é mentir. E tem gente que mente e fácil. Qualquer coisa mente. Será que eu não entendo? Eu não sei se você já conversou com cearense. Aqui tem um cearense que morou aqui. Tudo que eu falava, ele fazia a mesma conversa, sendo que de uma forma superior. Por exemplo, rapaz, estou citando um exemplo. Rapaz, eu morava numa casa pequena, e quando chovia, descia muita água dentro de casa, aquele negócio. Aí ele dizia, e eu que morei numa fazenda, numa casa bem grande, e quando chovia, era água para todo canto. Aí tudo que eu falava, rapaz, teve momento na minha vida que eu só ganhava tanto, e eu fui pior ainda, que eu ganhei isso menos do que você. A conversa dele era mais assim. Ele não tinha o que conversar, o que eu conversava, ele dizia, e eu também. Aí eu fiquei pensando, esse cearense copia toda a minha conversa. Aleluia. Nós vamos continuar com a palavra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Quanta gente, muitas vezes, alguém pede um versículo, né? Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou deixar Filipenses 4:13. O que é que diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tem muita gente que diz, glória, eu recebo essa palavra. Mas para chegar no versículo 13, você tem que passar também pelos versículos anteriores. Então, às vezes, não é somente pegar um versículo isolado e dizer aqui, esse versículo é uma bênção para a minha vida. Não, mas tem outros versículos que nós temos que entender. Paulo, ele fala aqui no versículo de número 11. Versículo de número 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que eu tenho. Observe o que ele fala. Aprendi. Se ele aprendeu, alguém ensinou a Paulo. Ele diz, eu aprendi. Aprendeu de quem? Alguém ensinou. Agora veja o que é que diz: a contentar-me com o que eu tenho. Tem gente que não se contenta pelo que tem. E Paulo aqui é diferente. Eu aprendi, eu fui instruído a me contentar pelaquilo que eu tenho. Tem gente que é mal agradecido. Tem gente que não se conforma. Tem gente que até chora. Eu queria ter um carro novo, uma BMW. Se contenta, minha gente, pelo que tem. Deus sabe. Deus sabe. Porque muitas vezes você não tem. Agradeça a Deus. Paulo disse, eu fui instruído dessa forma. Olha só o que é que ele diz, versículo 12. Sei estar batido e sei também ter abundância. Ou seja, vamos continuar. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído a que tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
como padecer necessidade. Olha só, Paulo foi instruído, ele foi ensinado a viver na abundância e a viver na escassez. Ele aprendeu a ter mesa farta, mas também ele aprendeu a ter fome. Você sabia que tem muitos crentes, tem muitos, só serve a Deus porque tem que comer em casa? Se faltar o comer, para a igreja mais não. Oxe, por nada. É tanto motivo besta que eu fico olhando assim. Só tem ovo para comer, eu vou para a igreja mais nada. Pastor está lá no carro dele na porta. Pastor está vivendo bem, está gordo. Pastor está muito gordo. Nem chatão. Pastor está lá. Eu aqui comendo ovo. Pastor está bem. Às vezes eu fico pensando assim. Pessoas que não têm essa instrução. Só é crente se tiver com a coisa. Se não te faltou, não. E aí? Eu fui com essa roupa ontem para a igreja. Eu vou com essa mesma roupa. Não vou para a igreja hoje não. Com essa mesma roupa. Gente, isso não é motivo não de se afastar não da igreja, de deixar Jesus não. Olha, gente, nos anos 80 eu tinha 2 roupas e um sapato. Eu gostei de me lembrar daquele sapato cavalo de aço forte. Eu fazia de tudo para acabar logo, mas não tinha jeito. Pesado, quando pisava em barro, era um sofrimento, porque a lágrima descia, porque era uma pisada no barro e levantava 1 quilo de barro. Sapato forte. Quem me deu, porque enjoou dele, já foi dado para o outro. Viu? Toma para tu. E era maior do que o meu pé. E a Diana era maior, porque o rapaz era mais alto do que eu, né? Aí me deu, e agora era 2 roupas. Me ajeitava hoje para ir para a igreja, a outra já estava no arame, já esperando o outro dia. E aí era assim. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja por causa de roupa. Nunca deixei. Viu? Sempre continuei, viu? Teve uma vez que eu fui para a igreja, aí já foi um tempo depois, que eu me abaixei para orar, escondendo os meus pés. A irmã Elci, filha do irmão Hermes, e Dona Maria, que já morreu de memória, a irmã Elza conhece, ela tem um sinalzinho bem pretinho assim, na mente, aqui no meio da testa. A irmã Elci, ela olhou, e nós todos ali em oração, ela fez: Jesus, dá um sapato novo a Josivaldo. Porque o meu sapato tinha um buraco desse tamanho. Andava desconfiado. Se pisasse no goia de cigarro, queimava meu pé. Se pisasse na pedra, tinha um buraco, era muito grande. E ela pediu na inocência dela. Eu fiquei com vergonha. Não foi que no outro dia Jesus me deu? No outro dia apareceu um sapato, e a pessoa que me deu disse: olha, está aqui o sapato, alguém mandou para você, não quer nem dizer o nome dele, foi uma pessoa que mandou. Quando eu olhei assim, né? Será que dá para o meu pé? Se for apertado,
Eu vou cortar o bico do sapato, dou um jeito, mas o sapato limpo deixa do final. O sapato não é menor do que meu pé. Mas eu suportei. Apertava meus dedos assim, ó. Eu disse, mas eu não deixo. E fiquei com esse sapato, usando para todo canto. Eu só sentava cruzando os pés, para mostrar que agora tinha sapato novo. Aleluia! Era sentando e olha, tá aí, né? E Deus foi provendo todas as coisas. Mas eu não deixei de ir para a igreja, gente. Olha, no livro do Salmo 84, versículo 10, ali nos diz a palavra de Deus que a igreja é o melhor lugar do mundo. Não tem lugar melhor aqui nessa terra do que a casa de Deus. Não tem não. Tem muita gente que essa hora que eu estou aqui ministrando a palavra, tem muita gente que está nos bares. E dá dentro dos bares um lugar bom de onde a pessoa está lá. Não é. Viu? Tem outros que estão por aí, na maior furia. Escala uma bala perdida, escala acontecer qualquer coisa. Tudo pode acontecer. Dentro da igreja é o melhor lugar do mundo. Porque além da gente sentir a presença de Deus, a gente estamos mais protegidos. Faça uma análise do que está acontecendo no mundo. Homicídio, tantas as coisas que acontecem, atropelamento, briga, tanta coisa. Dificilmente alguém diz assim, olha, lá aconteceu isso dentro de uma igreja. Não, dificilmente. Muitas vezes, por motivo de alguns desobedientes que não andam de acordo com a palavra, já aconteceram casos, mas ainda é um número bastante pequeno, porque a igreja é o melhor lugar do mundo, é a igreja. Amém? Aí eu estava falando que tudo nessa vida passa. A juventude passa, a fase adulta, a fase do jovem. E quando a gente chega a certa idade, na velhice, a gente quer sossego. Você sabia disso? Às vezes a pessoa, olha assim, meu Deus, um momento que é para estar sossegado, muitas vezes é naquele momento que às vezes a pessoa está tão aperreada, não era para ser assim. Então, quando a gente vai chegando a determinado tempo da vida, a gente quer paz, a gente não quer briga com ninguém, a gente quer ficar sossegado. E a Bíblia fala de um homem que o nome dele era Abraão. E Abraão, Deus chamou Abraão, só para nós terminarmos, no capítulo 12 de Gênesis. Que é bom a gente falar, também mostrar, né? Para depois dizer assim, o pastor está falando coisa da cabeça dele. Mas aqui diz aqui, no versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã.
Vocês vão entender. Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, sai do meio dessa família, sai. Eu tenho um propósito a fazer na sua vida. Deus chamou Abraão. Mas no versículo 4, e foi Ló com ele. Ló? E Deus chamou Ló, foi para Ló estar ao lado dele? Não. Deus não mandou Abraão levar Ló, não. E vamos observar a idade de Abraão. E era Abraão da idade de 75 anos. Então ainda vai criar esse menino Ló. Esse menino Abraão. Então ainda vai levar Ló. Cuidado para a gente não chegar a uma certa idade e estar levando um Ló. Vou levar Ló, mas eu. Cuidado com esse Ló. Quando criança é uma coisa, quando não tem nada é uma coisa. Depois o tempo passa e pessoas mudam, e daqui uns dias você vai ver o que é que Ló pode aprontar na sua vida e na minha. Já está com 75 anos, Abraão. Quando é que tu vai ter esse menino? Não, mas é meu sobrinho, porque o pai dele morreu, eu estou com pena dele. Tu tem pena de você, Abraão. Olha só no capítulo 13 o que aconteceu, no versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Olha as contendas, apareceu. Mas sabe por que começou as contendas? Porque Ló, quando Abraão saiu lá de um dos caldeus, quando ele saiu, se ele saísse só com um chamado que pertencia somente a ele, levando a sua esposa, tudo bem. Mas quando ele levou Ló, quando estava passando fome, uma fase, em uma das fases que Abraão passou, Abraão foi para o Egito. Aí Deus abençoou Abraão. Aí Abraão disse: agora eu vou dar bênção também a Ló. Quando Ló teve alguma coisa na vida, Ló agora empinou o nariz. Tem gente que nós temos que ter cuidado para não dar poder para aquela pessoa. Quando a gente dá um poder àquela pessoa começa agora a querer ser melhor do que você, querer até mandar em você. Abraão já era de uma idade já avançada, e ele chegou um momento em que ele não quis confusão com Ló. Ele disse: Ló, vem cá, Ló, faz o seguinte, olha, tu escolhe, ou tu vai para a direita, ou tu vai para a esquerda. Bom, se tu escolher o lado direito, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu não quero discussão com você. Não era para Abraão estar livre disso. Não era para Abraão ter deixado logo o canto dele. A gente, muitas vezes, somos nós, muitas vezes, que às vezes arruma problema, e às vezes diz assim: Jesus, o que é que está acontecendo? Por que é que o Senhor está me provando? É você que está causando prova para você mesmo. E aonde é que estava a presença de Deus mais na vida de Abraão? Eu vou dizer a vocês, concluir agora, versículo 14, 13 de Gênesis, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois de quê? Que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Deixa eu explicar para vocês. Nunca mais Deus tinha falado com Abraão.
Sabe por quê? Por causa da presença de Ló. A presença de Ló na vida de Abraão foi uma dor de cabeça, foi um esquenta-cabeça, foi contenda, foi tanta coisa que aconteceu na vida dele. Então, um lugar que tem contenda, briga, confusão. Aí Deus começou a falar com Abraão depois que Ló se separou dele. Agora posso voltar a falar com Abraão, porque agora o Ló que ele inventou de tirar lá de Ur dos Caldeus, esse Ló estava atrapalhando a minha comunhão com ele. Muitas vezes Deus tem algo extraordinário para fazer na tua vida, não fez ainda, porque muitas vezes você tem um Ló que está atrapalhando a tua comunicação, a tua comunhão com Deus. Eu não sei que Ló é esse. De repente esse Ló pode até ser o teu celular. Esse Ló, ele pode ser uma novela que você não pode assistir. O Ló pode ser alguma coisa que, em vez de Deus fazer alguma coisa na sua vida, não está fazendo, porque você ainda não renunciou a esse tipo de conduta. Então, se tem algum Ló, no sentido, literalmente falando, alguma coisa que esteja impedindo de você se aproximar mais de Deus, jogue fora, manda embora, porque tem muitas coisas que atrapalham a comunhão entre você e Deus. Deus só voltou a falar com ele, com Abraão, quando Ló fosse embora. E se Ló tivesse com ele, não, Abraão, eu vou ficar com o Senhor. Coitado de Abraão, Deus não ia fazer nada, não podia fazer nada na vida de Abraão, porque Ló estava ali como um impedimento. Que tem gente que é assim, que não faz e atrapalha quem quer fazer. É por isso que não tem crescimento. É por isso que muitas vezes Deus quer fazer alguma coisa, mas você muitas vezes, em vez de dar prioridade a Deus, começa a dar prioridade a outra coisa. Então tira essas coisas. E tem muitas coisas que a gente tem que deixar para lá. Vamos, isso aqui não está agradando a Deus, não? Jogue fora. Vai jogando fora. Vai jogando. Pensa que você está limpo, para que Deus venha falar com você. Amém? Vamos ficar em pé para nós concluirmos o trabalho do Senhor. Senhor Deus eterno, nós te agradecemos nesse momento, Senhor, por estas palavras, Senhor, pois nós acreditamos, Senhor, meu Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor conhece os teus filhos por dentro e por fora, Senhor. E se existe, Senhor, alguma coisa em nossas vidas, Senhor, que não é do teu agrado, Senhor, nós te rogamos nessa noite, Senhor, que o Senhor venha tirar, Senhor. Tire, Senhor, alguma coisa que não é do teu agrado, está em minha vida, está na vida do teu povo, e essa coisa está impedindo, Senhor, a nossa comunhão contigo, Senhor. Que o Senhor venha arrancar, Senhor, tire esse mal da gente, Senhor, porque nós precisamos da tua presença conosco, Senhor. Meu Deus, nessa noite, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa, nos dê livramento, abençoa a nossa família, Senhor. E ao chegarmos em nossas casas, Senhor, que a tua presença também entre conosco, Senhor, e nos dê, Senhor, um bom descanso, Senhor, e sobretudo, Senhor, a paz no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe.